Olá, alunos do quinto ano! Hoje a nossa aula de português, nós vamos fazer a correção das atividades, de ontem, que está na página 65, 66 e a página 67. Na primeira questão, ele passa o infográfico, que foi o assunto dado ontem, né? E aí na segunda questão ele diz, considerando que você leu, que já estudamos sobre o infográfico, assinar as afirmativas verdadeiras. São textos que em geral expõem informações de forma sintética? Ok. São textos que em geral expõem informações por meio de imagens, ilustrações e ou textos escritos também, certo? Na terceira questão, já na página 66, ele fala que na matéria que nós estudamos ontem acerca do dinossauro, há um título e cada infográfico apresenta um subtítulo. Ele pede para a gente identificar. Então, o título é Tapuiaçauro, o novo dinossauro do Brasil. Subtítulo 1, Tapuiaçauro. E o título 2 é o passo a passo, que é desde quando eles descobriram até chegar no laboratório. Em relação aos infográficos, resuma de que se trata cada um deles. Então, eu vou dar uma sugestão de resposta para vocês, tá? O infográfico Tapuiaçauro apresenta informações sobre um novo tipo de dinossauro que foi encontrado aqui no Brasil. Já o infográfico passo a passo explica os procedimentos utilizados para extrair os fósseis de um local a fim de que possam ser estudados. E aí ele pede na quinta questão para a gente analisar a imagem, observar a imagem da parte inferior direita do primeiro infográfico. Por que a imagem de um elefante e do ônibus estão próximos à do dinossauro? Qual é o objetivo dessa estratégia? Então, gente, o objetivo desses desenhos é apresentar uma referência visual, porque você tem uma ideia, acerca do tamanho do dinossauro Tapuiaçauro. Na sexta questão diz, agora observe outro trecho de um dos infográficos, o que indica a numeração ao lado do texto escrito, 2, indica a etapa do processo de extração do fóssil, ok? A ilustração é meramente ilustrativa, ou seja, ela pode ser descartada, ela não é meramente ilustrativa, gente? Ela ajuda o leitor a compreender melhor, sobre o que está se tratando. E aí nós falamos acerca também do sujeito, Ele diz assim, para descobrir o sujeito de uma oração é possível fazer uma pergunta, e a resposta será do sujeito, assim como eu falei ontem, Ele assim, releia esse trecho e observe as formas verbais destacadas. A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvidas de que esses animais eram herbívoros. Qual é o objetivo da expressão deixa? Ou seja, o que não deixa dúvidas, Então, a morfologia dos dentes dos titanossauros. Qual é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante é a morfologia. Qual é o sujeito de eram? Ou seja, o que eram herbívoros, o sujeito é esses animais, tá certo? A morfologia dos dentes dos titanossauros não deixa dúvida de que esses animais eram herbívoros, tá? Então, o sujeito eram esses animais. Releia esse outro trecho. Geralmente, apenas uma parte do fóssil fica exposta na superfície. Nessa frase, qual é o sujeito de fica? Ou seja, quem é ou que fica exposto na superfície. O sujeito aí, gente, é uma parte do fóssil, ok? E aí nós temos o verbete de enciclopédia, onde ele tem toda aquela preparação, Você vai pesquisar em revistas, jornais, sites, informações sobre os dinossauros de forma geral. Você vai selecionar logo após essas informações, as que você julgar mais relevante. Depois você vai pesquisar sobre uma espécie específica de dinossauro. Você vai anotar o nome científico, o tamanho, o tipo de alimentação, em que lugar já foram encontrados seus fósseis, alguma curiosidade sobre ele. E depois que vocês vão planejar a estrutura e construir um verbete, ok? Vocês podem usar como base o verbete que nós estudamos ontem, tá certo? Se nós tivéssemos em sala de aula, nós teríamos um seminário, tá? Mas
como não será possível, então vamos para o nosso Agora Eu Sei, o que que nós aprendemos nesse nosso último capítulo do módulo 3, né? Que verbétios de enciclopédias são textos que expõem informações relevantes e essenciais sobre um assunto. Em geral, esses verbétios eles são estruturados em parágrafos, mas podem assumir outros formatos, como o de infográfico, por exemplo. Nesses textos podem ser empregadas diversas estratégias para informações como o uso dos parênteses ou travessões para destacar conceitos e exemplos, emprego de locuções explicativas, ou seja, isto é, e separação do texto por meio de subtítulos. Estudamos também acerca de coesão, que é uma espécie de costura, né, emendas, né, o ajuntamento que acontece com palavras em um texto. Os pronomes, por exemplo, são usados para estabelecer uma conexão, uma ligação entre as partes do texto, substituindo substantivos ou mesmo ideias. A letra U, depois do que, pode ou não ser pronunciada. Algumas palavras admitem a pronúncia em razão das variações linguísticas. A sufixação é um tipo de informação de palavras em que é acrescentado um sufixo a uma palavra primitiva. Por exemplo, a palavra primitiva corpo, sufixo ao, a gente vai ter aí uma palavra derivada corporal. E, por fim, nós falamos do sujeito. Sujeito de uma oração pode ser indicada ou ao se fazer uma pergunta. Exemplo, o menino gosta de dinossauro. Qual é a pergunta? Quem gosta de dinossauro? O menino. O menino, então, é o sujeito dessa oração. Sabendo disso, beijo grande para vocês, bom final de semana, bons estudos, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana.